Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando seguimento à nossa vida de solteiro, nós vamos estar no nosso último vídeo. Talvez esse vídeo fique um pouco mais extenso, porque eu sei que é um assunto que tem uma curiosidade maior e nós temos algumas coisas a mais para estar falando sobre isso, que é a escolha da pessoa certa. Sabe, queridos, eu tenho uma história. Uma amiga minha, ela crente, estava fazendo Rema, que é uma escola onde se ensina a palavra, para quem não conhece. E ela estava na matéria como ser guiada pelo Espírito. E ela estava noiva, já tinha feito até chá de panela para o casamento dela. E nessa matéria, ela aprendeu a ser guiada pelo Espírito. Ela aprendeu a ouvir a voz do Espírito. E ela foi orar contra aquele casamento e o Espírito disse. O rapaz era da igreja, um bom rapaz. Mas o Espírito disse que aquele rapaz não era a pessoa certa para ela. Porque ela tinha um chamado. E o Espírito sabia que aquele rapaz não ia apoiar e não ia estar com ela nesse chamado. Amados, ela terminou o casamento, já estava tudo pronto. Acho que faltava o quê? Um mês para o casamento. Ela terminou. Ela conheceu uma outra pessoa. Ela perguntou ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: ele tem o mesmo objetivo que você, nações. Hoje ela é casada, tem filhos, mora fora do Brasil, fazendo, junto com o companheiro dela, a vontade de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você que é crente, você tem o Espírito Santo para guiar você. Sabe, às vezes nós conhecemos alguém e ele é tudo aquilo que a gente pensou. As moças às vezes dizem, professora, eu conheci o homem da minha vida, ele é lindo, ele é loiro, ele tem o olho azul, ele é isso, ele é aquilo, até trabalha na profissão que eu pedi a Deus. Aí eu pergunto, ele é crente? Aí ela, não, mas sabe, ele gosta de Jesus, ele vai aos cultos. Amada, a Bíblia é muito clara que o azeite não se mistura com a água. Que associação há entre trevas e luz? Então, mas eu estou apaixonada. Desapaixona, porque você vai entrar num casamento já com um jugo desigual. E isso pode causar danos eternos para a sua vida. Então, primeira coisa para a pessoa certa, ouça a voz do Espírito Santo. Ele está dentro de você para te guiar em todos os assuntos da sua vida. Então, procure ouvir. Olhe lá, ele é tudo aquilo que eu pensei, ele é crente. Sabe, mas às vezes não vai estar no mesmo chamado com você. Não vai estar no mesmo plano que Deus tem para você. Por exemplo, uma pessoa que tem um chamado missionário para ir para as missões, casa com alguém que tem um chamado pastoral. Vai dar certo? Não vai dar certo. Os dois são crentes, coração do Senhor, abençoados, mas um não vai completar o chamado do outro. E isso vai causar atritos dentro do relacionamento. Então, a primeira coisa, seja guiado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus está dentro de você para te ajudar nas escolhas certas. Não é só porque ele é da igreja, ele já ajuda o pastor. Ei, mas ele é realmente aquela pessoa que vai completar, que vai somar com você naquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, queridos, por isso que eu digo, seja pleno no Senhor enquanto solteiro. Lá no primeiro vídeo nós falamos sobre isso. Seja pleno em Deus, tenha convicção daquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Tenha convicção de um chamado. Amados, eu não estou dizendo chamado só para ser pastor, para ser ministro, não. Às vezes você tem um chamado, menina, para ser uma boa mãe, para educar filhos que vão ser homens de destaque no mundo. Isso é um grande chamado. Às vezes eu tenho um chamado para ser uma boa médica, um bom engenheiro, um profissional, sabe? Um profissional liberal. E Deus vai te usar naquilo que Deus chamou você para fazer. Mas para isso você tem que ter uma companheira ou um companheiro correto, que vai ajudar você a crescer nisso. Eu disse, a pessoa pode ter chamado para ser uma boa mãe. Então ela precisa de um homem que vai também ser um bom pai. E no namoro é o momento da gente conversar sobre isso. O namoro não é só o momento de trocar beijos, né, ou de trocar baba. O namoro é o momento de sentar e conversar. Ei, você vai fazer vestibular para quê? Você quer morar no Brasil ou fora do Brasil? Qual o seu chamado? O que você pensa? Quer ter filho? Eu penso em ter 4 filhos, não, mas eu só penso em ter um. É o momento de ajustar as coisas. É o momento de se conhecer. Sabe quando nós vamos fazer viagens internacionais, e até mesmo no Brasil,
Quando você passa pela alfândega, você é levado para uma sala e a sua mala é aberta. Eles querem ver o que você está trazendo ou o que você está levando de volta para o seu país de origem. O namoro é o momento de abrir as malas. É o momento de eu ver o que tem dentro da mala dele e dele ver o que tem dentro da minha mala e a gente começar a construir a nossa mala. Às vezes tem coisas na minha mala que não está condizendo com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele traz na bagagem dele, né, da pessoa. Então, a primeira coisa é ser guiado pelo Espírito de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 24, nós vamos ver a escolha de uma esposa, a escolha de Rebeca, né? A escolha de uma esposa. Abraão manda um servo dele ir buscar uma mulher para o seu filho. E ele podia ter escolhido ali no meio onde ele vive, mas ele queria uma esposa da terra dele, da parentela dele. Isso aí é dizendo que você deve escolher alguém dentro do corpo de Cristo. Alguém que professe a mesma fé que você, que professe, que tenha Jesus como Senhor. Então, ele não queria que o filho dele se casasse com o povo daquela terra onde ele morava, um povo alheio às alianças de Deus. Ele mandou buscar uma pessoa lá, dentro da família dele, que professasse a mesma aliança que ele tinha. E aí esse servo vai e ele sentiu uma responsabilidade muito grande em estar escolhendo a esposa para o filho do seu senhor. Então ele faz um pacto com Deus. Abraão tinha uma aliança com Deus, o servo dele não. Então ele diz assim: eu estou pedindo ao Senhor do meu Senhor que me ajude nessa missão. Então ele faz assim um pacto. A primeira moça que me oferecer água, que der água para os meus camelos, e eram 10 camelos, essa vai ser a escolhida. E muitas pessoas dentro da igreja pegam esse texto para fazer o teste para casar. Aquele que entrar de camisa amarela no culto é o meu esposo. Hoje, amados, ele não tinha nenhuma aliança com Deus, ele não era nascido de novo, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Hoje nós temos alguém para nos guiar. Nós não precisamos estar jogando a sorte com a nossa vida. Ela é muito preciosa. E nós vamos continuar nesse capítulo, e essa moça aparece, Rebeca, e ela faz exatamente aquilo que ele tinha feito o pacto com Deus, e aí ele vai conhecer a família. Muito importante essa parte. Se você quer saber como ele vai ser um bom esposo ou ela, você precisa conhecer o comportamento dele dentro da família. Conhecer como ele trata a mãe, como ela trata a mãe, como é a participação dentro dele na casa. Você precisa também ver alguns costumes que tem na casa, que são praticados por aquela família. E se você não se agrada daqueles costumes, você deve abrir o verbo. Olha, eu não faço assim, eu não fui criada assim. Então, se você exigir isso para mim, eu conheci uma pessoa que ela fez isso. Ela foi lá, olhou e falou assim, ó, eu não sou acostumada a fazer isso e eu não quero fazer. Se você quer muito isso, a gente termina tudo aqui agora. A pessoa, não. Então, eles entraram num acordo, o namoro é para isso. Então, ele foi lá, viu que a moça tinha uma estima e deu ouro para ela e tudo. E foi lá e conversou com os pais dela. Quando você achar a pessoa certa, que você quer se relacionar, você é crente, ela tem família. Se ela não tiver família, ela tem um pastor. Se dirija, conversou ali com ela, olha, eu quero estar namorando você, pedir você em namoro. Vá na casa dela, vá, principalmente você, rapaz, vá na casa dela. Vá falar com os pais dela. Ah, mas ela não tem família aqui. Planeje uma viagem, vá até o local. Ah, mas ela não tem família, ela é sozinha, ela tem um pastor. Vá lá e converse com o pastor dela. E aí o pai, a mãe deu a permissão para aquela moça se casar. E o rapaz disse assim, então eu já vou levar ela. Ele falou assim, não. Não, o pai falou, né? Então vai lá, acerta tudo e volta para buscar ela. Ele falou assim, não, eu preciso levar ela agora. Aí o pai disse assim, então vá falar com ela. Se ela quiser, ela vai. Sabe, queridos, muitas pessoas chegam perto e falam, ó, Deus falou para mim que você é o homem que eu vou casar. Ó, Deus me mostrou você num sonho e é você com quem eu vou casar. E aí a gente espreme a pessoa, ela tem uma vontade. Se Deus falou com você, vai falar com ela. Se Deus mostrou para você, vai mostrar para ela.
Porque o mesmo Espírito que atua em você, atua naquela pessoa. E tem que haver uma testificação. Eu conheço casamentos que terminaram, casamentos que estão mortos por conta de profecias, ou melhor, de profetadas. Tome muito cuidado com essas coisas. Se alguém falar alguma coisa, não responda. Guarde aquilo no seu coração, vá orar, vá olhar a pessoa, vá seguir todos os passos, né, de conduta com aquela pessoa e sempre ouça o Espírito de Deus que habita dentro de você. E assim não vai ter erros. Seja um praticante dessa palavra.